Nós estamos aqui com a enfermeira Eva Nalígia, que é coordenadora da atenção primária do município de Major Salles. E esse bate-papo, essa live informativa, tem como objetivo levar as informações a toda a população sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Major Salles. Nosso município, repito, desde janeiro começou a receber doses da vacina e vem executando, conforme o cronograma do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, a campanha de vacinação com os públicos prioritários, né? Então, já foi realizado, já vem sendo realizada essa campanha. Muita gente no nosso município, graças a Deus, já receberam a primeira dose. Alguns idosos, profissionais de saúde já receberam a segunda dose da vacina. E agora a campanha passa para um novo passo, um novo grupo prioritário. E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, você que está nos acompanhando, conforme o nosso bate-papo, se forem surgindo dúvidas, se vocês precisarem de informações a mais que não foram repassadas, pode escrever seu comentário, certo? Lá na live. E no final do nosso bate-papo, no final da nossa live, a gente lê todos os comentários e tira as dúvidas que vocês mencionarem aí no comentário, certo? Vou passar a palavra para a nossa convidada, a enfermeira Eva, para trazer as considerações iniciais a quem nos acompanha de casa. E repito, você está nos acompanhando, compartilha no seu Facebook para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Boa tarde, Eva. Então, boa tarde a todos que nos assistem através das redes sociais. Eu não sou muito adepta, não fico muito à vontade em frente às câmeras, né? Muita gente já sabe disso, mas vamos tentar, né, Danilo? Vamos levando por aqui. Então, como o Danilo falou, né, hoje a gente vai falar sobre a continuação. Sobre a continuação da campanha de vacinação contra a Covid-19. Desde janeiro que essa campanha teve início, a princípio, apenas os profissionais de saúde foram contemplados, né, e especialmente os da área, dos da linha de frente, aqueles que estavam lidando diretamente com os casos de Covid. E ela foi avançando com os idosos acamados de 75 anos acima e após todos os idosos de 75 anos acima, né? Os que tinham ou não comorbidades e aqueles que eram domiciliados, enfim. Essa seleção de grupos, ela não acontece de forma aleatória, né? Ela é feita baseada nos estudos e nos índices de mortalidade e gravidade diante desses grupos. Então, muita gente se pergunta por que todo mundo não tem direito a essa vacina. O direito elas têm sim, mas, infelizmente, em virtude da indisponibilidade de doses dos imunizantes, foi preciso realmente fazer uma seleção, e é uma seleção rigorosa, né, para que todo mundo possa ser vacinado, mas a seu tempo. Hoje, a gente já tem um número até expressivo de pessoas vacinadas e vem mostrando, através dos estudos, que essa vacina é realmente eficaz, porque vem caindo o número de mortes, vem caindo o número de internações entre os grupos que já foram contemplados com essa vacinação, né? Pois bem, Eva já trouxe as considerações iniciais. E para você que está entrando agora na nossa live, essa é uma live informativa sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Major Salles. Nesta oportunidade, vamos estar passando para você que nos acompanha informações precisas de como está o raio-x geral da campanha, né? Quantas pessoas já foram imunizadas, quais os grupos já foram beneficiados por meio da campanha de vacinação. E também vamos trazer informações dos próximos passos desta campanha. Eva, a gente sabe, como você falou há pouco tempo na sua introdução, que já tem um número expressivo
de pessoas no município de Major Salles que receberam, ao menos, a primeira dose da vacina. Gostaria que você passasse essas informações mais detalhadas sobre as pessoas que foram vacinadas, em quantidades. Quantas receberam a primeira dose, quantas receberam a segunda dose, e falasse um pouco também sobre a diferença da vacina. A gente, atualmente, o município de Major Salles, ela vem recebendo 2 tipos de vacinas, né? E elas têm um espaço de tempo diferente, né? Para a primeira dose e segunda dose, conforme a vacina. Gostaria que você, após fazer esse balanço das pessoas que já receberam as doses da vacina, falasse também um pouco da importância e do porquê desses intervalos diferentes. Então, como eu falo de um número expressivo, né, infelizmente a gente ainda não pode contar com o número que a gente gostaria de dizer que a população de Major Salles já foi vacinada. Mas nós temos 1.234 pessoas, né, 1.234 doses que já foram feitas no município. E destas, 780 receberam a primeira dose e 454 receberam a segunda dose. Essa diferença entre a dose 1 e a dose 2, ela está relacionada mais à vacina da Oxford, né, a AstraZeneca, que tem um intervalo maior entre as doses, né, que é de 12 semanas, 90 dias, entre uma dose e outra. Em relação às Coronavac, né, aos que foram vacinados com Coronavac, agora, atualmente, a gente só tem 30 pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. 10 dessas vão tomar amanhã e as outras 20 são 10 no dia 26 e 10 no dia 27 de maio. Diferentemente de muitos outros municípios, nós, graças a Deus, e a toda a equipe de imunização, né, juntamente com os ACS, né, os agentes comunitários de saúde, que têm feito um trabalho brilhante, e eu deixo aqui meus agradecimentos a todos eles, que têm se empenhado bastante para poder fazer toda a relação das pessoas que precisam ser vacinadas, e eles têm trazido todos os cartões já completos, com todos os dados, para que a gente possa selecionar, assim também como não tem medida esforços na hora de avisar sobre o agendamento dessas vacinas. Então, muitos desses de 780 pessoas que receberam apenas a D1, né, e 454 já receberam as 2 doses, então, essas outras pessoas tomaram a AstraZeneca. Hoje em dia, como Danilo falou, nós estamos recebendo apenas 2 tipos de vacina. A Sinovac, né, que é a Coronavac, do laboratório Butantan, e a AstraZeneca, que é da Oxford Fiocruz. Essas 2 vacinas, elas estão sendo disponibilizadas no Brasil inteiro, juntamente com outras vacinas que já foram aprovadas para essa campanha. Mas, como já foi dito, nós estamos trabalhando até hoje apenas com esses 2 tipos, né? Então, quem tomou a vacina Coronavac, né, ela tem um intervalo de 2 a 4 semanas, que, no caso, são de 14 dias a 28 dias. Então, depois de 14 dias até os 28 dias, essa segunda dose ela pode ser realizada. Nós damos preferência sempre para o intervalo máximo, porque, segundo o Butantan, a eficácia dessa vacina ela é maior após os 21 dias. Então, como o município é pequeno, a gente consegue se organizar para poder fazer a segunda dose, sempre muito próximo do intervalo máximo dessas vacinas. E até agora, graças a Deus, deu tudo certo e nós não perdemos nenhuma dessas doses. Outra, em relação ainda a essa vacina, né, ela tem uma eficácia de 50,38%, né, o que significa, algumas pessoas dizem, então é a mesma coisa de não tomar a vacina, porque é 50% de contrair a doença e 50% de não contrair. Mas, na verdade, ela tem 78% de, digamos assim, de uma imunidade que você vai adquirir
se você for infectado, você só vai desenvolver a forma leve da doença. E 100% de você não desenvolver a forma grave. Eu acho que só esse dado de 100% de você não precisar de uma UTI é o suficiente para que você deseje muito tomar essa vacina, né? E em relação à AstraZeneca, ela também é composta por 2 doses, né? A gente só pode considerar a pessoa imunizada após tomar as 2 doses, né? Isso serve tanto para a Coronavac quanto para a AstraZeneca. São 2 doses dessa vacina. E, após esse período, pelo menos de 14 a 28 dias, para que a gente possa se considerar imune ao Covid-19. Imune dentro das limitações que cada uma das vacinas ela apresenta. Então, essa vacina, as 2 doses dela, da AstraZeneca, ela tem um intervalo maior, podendo ser feita até 12 semanas, né? E, por causa disso, alguns questionamentos têm surgido. Em relação, a gente estava conversando aqui antes de começar, né, que surgiram alguns questionamentos em relação a uma vacina que é fraca, uma vacina que é melhor, uma vacina que não é tão eficaz assim. As 2 vacinas, elas são comprovadamente eficazes. As 2 vacinas, elas são ótimas, a gente pode dizer isso sim. Algumas pessoas, infelizmente, não irão desenvolver imunidade. Elas vão tomar, isso não acontece só com a vacina do Covid, outras vacinas também, elas podem não promover a imunidade que ela é esperada. Isso vai depender da resposta individual de cada organismo. Da mesma forma, em relação às reações. Algumas pessoas tiveram reação e outras pessoas não tiveram reação. Eva, você chegou na parte da reação. Já, especialmente nos idosos, há relatos de alguma reação assim, mais significativa ou foi tranquilo com todo mundo? Qual assim, a avaliação que você faz nesse sentido? Então, em termos de notificação de evento adverso, nós não tivemos nenhuma. Né? Não foi notificado nenhum caso de evento adverso grave. Mas dores no corpo, febre, dores de cabeça, diarreia, que são esperadas, são reações esperadas das 2 vacinas, mas que estão aqui no município mais comuns em idosos que tomaram a AstraZeneca, né? Elas são esperadas e elas são tidas como normais. Tanto que durante a vacinação, a gente já orienta essas pessoas como procederem caso elas apresentem esses sintomas. Mas evento adverso grave, a gente não teve nenhuma notificação. E o interessante é que a gente iniciou a AstraZeneca num público de 85 a 90 anos. E essas pessoas não relataram nenhuma reação. E agora que a gente foi vacinar com a AstraZeneca o público de 60 a 69 com essa vacina, especialmente o público de 61 e 62 anos, e foi onde a gente teve o maior número de relatos. Né? O que, se a gente for pensar direitinho, era para ter sido o contrário. Né? Os idosos, que são tidos como maior vulnerabilidade, deveriam ter tido mais reações, mas não foi o que aconteceu. Outra questão, Eva, está tendo rejeição à vacina, um número significativo, ou todo o público-alvo está cumprindo de fato, está procurando a vacina, está aceitando, ou se o município tem apresentado por parte das pessoas, especialmente dos idosos, essa resistência à vacina? Com muita tristeza, eu digo que a gente tem 11 recusas até agora. A gente pode parecer pouco, né, diante de um público de 780 pessoas que já foram vacinadas, mas eu gostaria que fosse bem menos do que isso. Graças a Deus, com insistência, né, e um trabalho que vem educativo que a gente vem fazendo, e também até mesmo pela própria mídia, né, que vem veiculando várias informações em relação à vacinação. Algumas pessoas que haviam se recusado no início já voltaram à unidade,
para poder ser vacinado, né? Então, graças a Deus, não tem sido um número muito grande de recusas, mas a gente ainda queria que fosse menor do que 11. Até pelo o número, né, de habitantes da nossa cidade, que é uma cidade pequena, né, a quantidade de pessoas que foram vacinadas, né, então, de certa forma, de imediato a gente acha pouca gente, né, mas que em porcentagem é um número que é significativo, de certa forma. Eva, outra questão que eu gostaria até de que você pudesse passar essa informação, que eu acho que é até uma informação louvável. É sobre, a gente sabe que quando eu tomo a primeira dose, eu não estou imunizado ainda, eu preciso tomar a segunda dose. Então, em Major Salles, os profissionais de saúde já tomaram a primeira e a segunda dose, já estão imunizados. Os idosos, de até qual faixa etária, já conseguiram tomar as 2 doses, e que já pode ser considerado 100% imunizado no sentido de estar ok com a vacina? Esse dado eu não posso lhe dar com precisão, porque tem os que tomaram a AstraZeneca, né, que ainda não chegou a época deles tomarem a segunda dose. Mas, de segunda dose, os profissionais de saúde, eles todos haviam tomado a primeira e a segunda dose. Surgiram outros profissionais, né, que concluíram depois, ou que na época não estavam trabalhando e que agora já estão trabalhando, inclusive na área Covid, e que eles ainda não receberam a vacina. Mas para esse público, como o Ministério da Saúde considerou encerrada a fase de vacinação para profissionais de saúde, a gente só consegue essas doses mediante solicitação. E essa solicitação ela já foi enviada, né, desses profissionais, inclusive os da assistência farmacêutica, que não tinham sido considerados na primeira etapa, e que depois a gente recebeu um ofício de que eles poderiam ser incluídos na campanha. Então, essas pessoas, elas foram, essas pessoas, juntamente com esses novos profissionais de saúde, inclusive também os que estão em estágios, né, na área de saúde, aqueles que estão em campo, estagiários em campo, o Rio Grande do Norte liberou a vacinação para esse público, e essas vacinas elas já foram solicitadas à USAP, e de lá eles já enviaram para o Ministério da Saúde. Então, a gente tem 100% dos profissionais que estavam cadastrados, vacinados, né? E temos esses novos que aguardam a vacinação, que aguardam as doses, né, na verdade. Com relação aos idosos, os mais de maior idade, de 90, 80 anos, esse público aí já conseguiram receber as 2 doses? Os de 75 anos acima que não foram vacinados com a AstraZeneca, eles já têm as 2 doses. E os de 65 anos até 69 anos, também que foram vacinados com Coronavac, também já têm suas 2 doses. No caso, está aguardando aí os idosos que foram vacinados com a AstraZeneca, que precisa dos 3 meses, né? 3 meses. De intervalo. Uhum. Pronto, então você que está nos acompanhando por meio da página do Facebook da Prefeitura Municipal, nós estamos com uma live informativa sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Major Salles. A gente está trazendo informações para vocês, e qualquer dúvida que a gente não esclarecer nesse primeiro momento, você pode mandar a sua pergunta nos comentários da nossa live, que no finalzinho a gente vai responder e passar as informações devidas a todos vocês. Eva, como foi organizada essa primeira etapa da campanha de vacinação? Como foi a logística no município de Major Salles? Foi domiciliar? Foi nas unidades básicas? Como se deu esse primeiro momento de vacinação no município? Então, o primeiro grupo foi o grupo dos profissionais de saúde, né? Então, eles se dirigiram até a UBS para receberem a sua vacina. Já em relação aos idosos, a gente fez de 75 anos acima, todos em domicílio. Até mesmo pela quantidade que a gente tinha, muito embora eu tenha ficado surpresa com mais de 200 idosos de 75 anos acima, eu não esperava que Major Salles tivesse tantos, né, mas a gente conseguiu fazer todos em domicílio.
Alguns de 70 anos que eram domiciliados, a gente também fez em domicílio, né? E nós consideramos como domiciliados aquelas pessoas que realmente só saem em uma extrema necessidade. Elas não têm deficiência, elas não são acamadas, mas são aquelas pessoas que realmente não saem para nada, nem para ir a uma missa, nem para ir a um culto, nem para nada. Então, essas pessoas são consideradas como domiciliadas. Nós fizemos todo esse público em domicílio. E os demais grupos foi mediante o agendamento, né? Foi feito um dia de vacinação em Fazenda Nova, também na UBS Fernandinho e na UBS Erismina. Tudo isso vai depender do quantitativo de pessoas que a gente tem naquela faixa etária que a gente está vacinando no momento. Então, esses últimos agora, tinham poucas pessoas para serem vacinadas lá na UBS Fernandinho. Então, a gente juntou todo mundo para vir até a UBS Erismina. E essa seleção a gente fez baseada nos registros dos agentes comunitários de saúde, né? Então, às vezes, pode ser que alguém tenha ficado de fora, né? Nós não somos perfeitos. Então, alguém pode ter ficado de fora, porque o agente de saúde, ele estava com as visitas suspensas. Então, algumas pessoas que chegaram na área depois, né, dessa pandemia, né, agora a gente vai retomar as visitas, já que todos os profissionais já estão vacinados, já passou do período em que a gente pode considerar imune agora. Então, a gente vai retomar essas visitas domiciliares, mas antes elas estavam suspensas. Então, por causa disso, algumas pessoas ficaram de fora, né? Mas eles foi quem entregaram todos os cartões, né? Eles fizeram os cartões de cada um desses usuários, e cartões, quando eu falo isso, eu me refiro à ficha do vacinado, que ela fica na UBS, é tipo um cartão espelho, né? Com o registro dessas doses. E cada agente fez de todos os idosos da sua microárea e nos entregou. A maioria também desses agentes fez o cadastro no RN Mais Vacina, que eu faço um apelo aqui agora, para quem não tiver o seu cadastro ainda no RN Mais Vacina, que busquem o link que está na página, não é? Na página da Prefeitura. Tá, vocês que visitam o site da Prefeitura, mesmo no topo, tem um link que já leva ao RN Mais Vacina, para facilitar o cadastro. E também é super fácil, né? Hoje em dia você vai lá no Google e coloca RN Mais Vacina, que aparece o link para o site, onde vocês podem fazer o cadastro. Aliás, todos nós, maiores de 18 anos, não é isso? A partir de 18 anos, todo mundo precisa estar cadastrado no RN Mais Vacina. Essa pode ser uma informação que nem todo mundo tem conhecimento, porque, na verdade, é um sistema do Rio Grande do Norte, e que é muito bom e facilitou bastante, né? É onde a gente registra as vacinas também. Então, nesse sistema, você vai lá e se cadastra. E agora, para essa nova etapa agora, é que realmente vai ser muito necessário. Então, eu peço que todas as pessoas com 18 anos acima, que realizem o seu cadastro no RN Mais Vacina. Lá tem várias informações que você vai preenchendo. Inclusive, agora, ficou até mais difícil para a gente fazer, porque até então a gente estava fazendo o cadastro de todos que eram aposentados. Então, no campo que tem profissão, que é um campo obrigatório para se preencher, então a gente estava colocando todo mundo como aposentado. Mas agora que a gente está entrando numa faixa etária menor, né, então a gente não vai ter mais esse controle. Eu não vou saber qual é a profissão de todo mundo. E nem todos são agricultores. Então, a gente precisa realmente que as pessoas façam esse cadastro, porque a gente não consegue vacinar e nem registrar sem que esse cadastro seja realizado. Então, sim, então, voltando, eles entregaram essa relação, os agentes comunitários de saúde, e a gente foi vendo pela idade e pela disponibilidade de imunizantes que a gente tinha, a gente foi fazendo a relação. E, para evitar aglomerações, o agente de saúde também avisava qual era o horário que essa pessoa deveria ir até a unidade onde seria vacinado. E, graças a Deus, deu um resultado muito positivo, porque a gente não teve nenhuma confusão, aconteceu tudo na santa paz, né? E também não tivemos problemas com segunda dose, porque a Aurélia,
ela é a responsável, né, pela sala de vacinas do município, é vacinadora há bastante tempo aqui, é a sucessora de Zé Chagas, né? Então, ela também é muito organizada. E na geladeira dela, só quem mexe é ela, na geladeira da sala de vacinas. Então, sempre que a gente recebe um lote, que é para a segunda dose, esse lote ele vai para uma caixinha de segunda dose. E a gente já coloca, tipo, um exemplo. Se a gente vacinou hoje as pessoas com o lote 0081, né, 210081, na frente desse aí, se a gente já tem disponível doses para a segunda, né, porque é bom que fique claro que todas as vezes que Danilo posta que no município recebeu tantas doses, eu entro em desespero e falo com ele. Porque nem todas as doses que a gente recebe, se a gente recebeu 180 doses, não significa que são 180 novas pessoas a serem vacinadas. São 180 doses que a gente recebeu. Dentre elas estão as que vão ser realizadas a segunda dose. Então, assim, tudo é muito separado, apesar de muitos municípios terem ficado sem essa segunda dose por diversos motivos, inclusive de logística. A gente separa todos os lotes já na frente daquele vacinar. Terminou hoje aqui, a gente vacinou com lote tal, na frente daquele dali, numa planilha, a gente já coloca qual vai ser o lote que a gente tem disponível e que será utilizado na segunda dose. Fazendo isso, a gente não corre o risco de vacinar com primeira dose aquele frasco que veio destinado para a segunda dose. E, por causa disso, nós também não tivemos nenhum prejuízo em relação à segunda dose, né, como aconteceu. Eva, antes da gente entrar na próxima pauta, houve algum relato no município de alguém que tomou 1 ou 2 doses e que chegou a contrair o vírus? Não, graças a Deus até agora não. Mas a gente sabe que é possível, né? A pessoa pode sim ter sido imunizado, né, ter tomado as 2 doses e contrair a doença. O que o Butantan garante é que não terá gravidade, né? Mas assim, que é possível sim a pessoa ser infectada novamente. Se já teve, pode ter novamente, e se já tomou vacina, também pode contrair novamente a doença. Então, você que está chegando agora na nossa live, nós estamos com uma live informativa sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Major Salles. Estamos passando informações importantes para que a população possa entender como é feito todo esse processo, como é feita a campanha, possa entender como está a realidade local, né, a quantidade de pessoas, como já foi informado, as vacinas, como é dado essa logística. E agora eu passo novamente a palavra para a enfermeira Eva, que vai falar um pouco sobre a próxima etapa da vacinação, né, o próximo público-alvo que começará, já que os idosos já receberam aí de 60 a mais, já receberam ao menos a primeira dose, né, aguardar a segunda conforme o intervalo de tempo. Agora, a campanha vai partir para outro público-alvo, né, mais pessoas vão ter acesso à vacina. E Eva, nesse momento, vai explicar bem direitinho como se dará esse novo, quem serão as pessoas desse novo público-alvo no município de Major Salles. Pois é, e nesse momento eu quero que realmente as pessoas tenham bastante atenção, porque essa nova fase da vacinação, ela vai ser um pouco mais, eu vou usar o termo complicada, né, do que as demais, né, do que as anteriores. Porque ela vai incluir outros grupos prioritários. Dessa vez a gente não vai selecionar apenas baseado na idade, o que facilitava bastante. Agora são as pessoas com comorbidades que serão contempladas. Mas não são todas as comorbidades que serão contempladas nesse momento. Então, é preciso que a gente entenda, e eu preciso da compreensão de todo mundo, primeiramente, como o Danilo já falou, a gente segue orientações. Então, o Ministério da Saúde, ele lança as notas deles, as notas técnicas, e são enviadas aos estados. Então, a Secretaria Estadual, ela emite a nota dela, que já é mais referente à realidade do estado, e esta, por sua vez, ela encaminha para as regionais de saúde. Então,
Quando na regional de saúde, a gente recebe, né, de acordo com cada região, como será esse plano. O plano é nacional, certo? Mas cada estado e cada município pode se organizar em relação à logística, mas sem pular nenhuma fase, nenhuma etapa do Plano Nacional de Operacionalização, certo? Então, a gente não pode mudar esse plano. Então, para agora, essa nova etapa da vacinação, ela será dividida em 2 fases. A primeira fase, ela vai contemplar as pessoas com síndrome de Down, a partir de 18 anos, pessoas com doença renal crônica em hemodiálise, também de 18 anos acima, as gestantes e as puérperas, né, aquelas que já tiveram o bebê, né, as mulheres de resguardo, que tenham comorbidades, né, aquelas que têm diabetes, aquelas que têm hipertensão, de 18 anos acima, e as pessoas com deficiência permanente, que são cadastradas no BPC, né, no Programa de Benefício de Prestação Continuada, que tenham de 55 a 59 anos. E as pessoas que têm diabetes e doenças cardiovasculares crônicas, também de 55 a 59 anos. Né? Essa é a fase 1 dessa nova etapa de vacinação, que é das doenças crônicas. Eva, essa fase 1 no município de Major Salles terá início a partir de quando? Então, hoje eu me reuni mais uma vez com os agentes comunitários de saúde para que eles trouxessem o restante dos cartões, né, porque tinha sido solicitado apenas da fase 1, como o número de doses que nós recebemos, ele é superior ao número de pessoas que a gente vai contemplar na fase 1. Então, para que a gente possa organizar como proceder à vacinação dessas doses remanescentes, nós nos reunimos hoje para que eles trouxessem a relação, né, foi solicitado hoje, de todas as outras pessoas que se enquadram nessa fase 2. Aí, quando a gente tiver com todo esse quantitativo, até o final da semana, em nome de Jesus, até o final da semana, a gente pretende iniciar essa vacinação. Né? Com certeza não serão todos os grupos de uma única vez, nós vamos separar, primeiramente grupo tal, depois na sequência grupo tal, né, para não aglomerar e para a gente também não perder o controle. No caso, as pessoas vão ser comunicadas pelos agentes comunitários de saúde novamente, ou na data que for iniciar, a própria pessoa vai procurar a UBS ou vai esperar o comunicado por meio do agente comunitário de saúde? Inicialmente, a gente pretende fazer por agendamento com o agente comunitário de saúde. A depender do grupo que a gente possa montar, pode ser que a gente avise apenas pelas redes sociais e pelo carro de som, como foi feito agora nessa última etapa, né? Então, tudo isso depende muito do número de imunizantes que a gente tiver disponível na UBS, né? Tem previsão de chegada de mais essa semana? Não. Tem nenhuma previsão? Agora não. Né? Porque a gente recebeu, né, um quantitativo de 130 doses, que na verdade são 120, né, 120 doses, para essa fase agora. Então, a gente ainda não utilizou essa vacina. No caso, porque essa o grupo dose, não tá essa quantidade é para a primeira dose. 120 vacinas, 120 doses para a primeira dose. Então, serão beneficiadas mais 120 pessoas no município de Major Salles. Que bom, né? Mais pessoas recebendo a vacina, aumentando o público e nos dando um pouco mais de segurança, né? Porque a gente sabe que a vacina, ela só vai conseguir barrar mais o vírus quando uma quantidade expressiva da população tiver recebido, né? Essa campanha é considerada uma campanha de vacinação em massa, né? Mas é uma vacinação em massa, mas com todos os seus limites, né? Porque ela é toda fragmentada. Porque, infelizmente, essa pandemia pegou o mundo todo de surpresa, né? Foi pela primeira vez que os cientistas conseguiram desenvolver uma vacinação em tão pouco tempo, né? Segundo um relato que eu vi, se eu não me engano, foi na live da Faculdade Santa Maria com Drauzio Varela, que ele falou que a última, que tinha sido mais rápida, tinha sido em 4 anos. E essa agora, em menos de 1 ano, nós já estamos vacinando as pessoas, né? Então, assim, foi uma coisa que pegou de surpresa.
Então, por esse motivo, também não tinha uma quantidade suficiente para poder abrir para todas as faixas etárias, né? Então, a princípio, gestante era contraindicada a vacina para gestante. Agora, os estudos já avançaram e já incluem as gestantes e as puérperas nos grupos prioritários, né? Mediante o quê? As mortalidades, né? Os índices de mortalidade que essa doença provocou nesses grupos. Eva, então você já esclareceu aí a fase 1, que são as pessoas prioritárias nesse primeiro momento, e já tem a fase 2. Quem vai ser beneficiado com a fase 2 desse novo grupo prioritário? Pronto. Antes de passar para a fase 2, eu só queria frisar aqui que essas pessoas que são beneficiárias do BPC, elas precisam ter uma comprovação disso, certo? Então, ela precisa levar até a UBS ou anexar no seu cadastro no RN Mais Vacina uma cópia de uma convocação do INSS, ou laudo de alguma perícia, ou mesmo o cartão, né, o cartão de crédito que ele tira o dinheiro, aquele cartão, que seja no nome dele, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas que têm deficiência, eles têm tutores. Então, o cartão normalmente não é no nome do beneficiário, e sim dessa pessoa que é responsável. Então, é necessário que tenha essa comprovação. Assim também como os demais, né? Todos os outros grupos, eles precisam comprovar as suas comorbidades. Quem tem diabetes, o próprio cartãozinho que pega medicação na farmácia básica, ou que não pega, compra essa medicação, mas tem um cartão, tem um cadastro de diabético, esse cartão, ele é o comprovante. Das gestantes, a gente tem o cartão de gestante também. Das puérperas, a gente tem declaração de nascido vivo e o registro do bebê, que aí a gente pode usar como comprovante. Mas os demais vão precisar realmente de um atestado médico ou do laudo que já tenha em casa. Se não tiver esse laudo, vai ser necessário primeiro ir até o médico, e pode ser o médico da UBS. Caso o médico da UBS não possa dar esse atestado, vai encaminhar o especialista para que o especialista faça isso. Mas a gente não vai poder vacinar ninguém que não traga esse comprovante, né? Posso passar para dois? Então, no caso, não basta apenas dizer que tem a doença, né? Tem que haver essa comprovação por meio de algum documento, né? Como você já explicou aí direitinho. É importante que a pessoa que for convocada para ser vacinado tenha, né, essas informações, essas comprovações para poder alimentar o sistema do RN Mais Vacina, né? Isso. Inclusive, até foi avisado que todo mundo que vai ser vacinado, né? Então, se a gente agendou hoje para todos os beneficiários do BPC, então todos eles, ao irem até a unidade, não vão levar só o cartão de vacinação e o CPF. Agora, também precisam levar a cópia desse comprovante, porque a gente vai reter esses documentos, porque posteriormente a gente vai receber a auditoria, né? Isso não só a gente, todos os municípios vão receber uma auditoria para comprovação realmente dessas pessoas que foram vacinadas, se elas entravam nesses grupos agora. Pronto, Eva, você pode passar agora para a fase 2 desse grupo prioritário. Quem são as pessoas que serão beneficiadas? Então, na fase 2, a gente continua com essas mesmas comorbidades, porém a gente reduz a faixa etária, né? Então, as pessoas que tenham diabetes, mas que têm uma idade inferior agora a 55 anos, né? Que até então era a primeira fase, 55 a 59. E aí agora, para essa segunda fase, a gente vai diminuindo a idade, e sempre em ordem decrescente. Então, se a gente vacinou de 55 até 59, o próximo grupo, então, é 54. E depois 53, 52 e assim sucessivamente. Então, vão ser essas pessoas com diabetes nessa faixa etária, com doenças cardiovasculares crônicas. E aí, para essas doenças cardiovasculares crônicas, a gente também tem um anexo, né, que tem vários números, e eu mostro para vocês aqui, que são muitas doenças que
elas vão serem contempladas. Porém, cada uma a seu tempo. Então, se você ainda não entra nessa fase, aguarde um pouquinho que vão haver outras fases. Então, não são todas as doenças que vão entrar agora, mas os médicos, a gente já encaminhou uma cópia desse quadro 1 para treinar as 2 UBSs e também para o hospital. Porque caso alguém procure lá, eles também vão saber quais são as doenças que vão entrar nessa fase para poder atestar. Mas eu digo mais uma coisa, é importante que seja lá na UBS, porque na UBS é onde a gente usa prontuário. Então, lá no prontuário, vai ficar escrito, vai ficar lá o seu diagnóstico, todas as cópias dos seus exames. Então, tudo isso é importante demais que seja lá na UBS. Algumas pessoas ficam chateadas quando vão apresentar exames de rotina no hospital e o médico se nega a fazer essa avaliação. Não é por preguiça dele, não é por má vontade, é porque o correto é que seja apresentado lá na UBS para que esse registro ele fique lá, ele fica permanente e a pessoa tem acesso a ele quando precisar. Então, muitas das vezes as pessoas depois procuram para um aposento ou para alguma outra coisa assim e não tem nada registrado lá. Ele passou a vida inteira se consultando aqui no hospital. Então, não tem registro dessa pessoa, né, daquela doença, daquela enfermidade que ele apresenta, né? Então, preferencialmente, que você busque esse atestado nas UBSs, né? Então, quando a gente passar dessa fase, a gente vai também contemplar as demais pessoas do BPC, agora de 54 anos para baixo, e as gestantes que não têm comorbidades, né? Todas as gestantes entram na fase 2 também, mesmo desde que elas tenham de 18 anos acima, é que a gente vai começar a contemplar. Quando a gente concluir a fase 1, com essas doses que a gente tem, muito provavelmente a gente vai concluir a fase 1 e ainda vai ter saldo de doses. Então, a gente inicia imediatamente a fase 2. Para iniciar a fase 2, a gente não vai iniciar com todas essas pessoas aqui. Qual é o grupo que tem o maior risco no momento? Diabéticos e gestantes. Então, com as doses remanescentes, a gente vai poder iniciar os diabéticos e essas pessoas e as gestantes e puérperas, né? Então, só posteriormente é que a gente vai fazer a parte da hipertensão. E essa parte é a que vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça. Não são todos os tipos de hipertensão que vão ser contemplados, né? Para que você receba a sua vacina como hipertenso, é necessário que você tenha um diagnóstico de hipertensão arterial resistente, que são aqueles que tomam a partir de 3 antihipertensivos em dosagem máxima. E aí, para isso, é necessário o atestado do médico, preferencialmente do cardiologista. Mas se você já foi ao cardiologista e não vai pagar uma consulta só por causa desse atestado, então você pode ir até a unidade, levar todos os seus exames, atestados anteriores, a medicação que você faz uso e apresentar à médica. Lógico que, diante de todas as provas que você vai estar levando, ela não vai se negar a dar o seu atestado. Depois tem hipertensão em estágio 3, que tenham lesão em órgão-alvo, né? E também hipertensão arterial de estágios 1 e 2, que tenham lesão ou que esteja associada a outra comorbidade. Se tiver associada a diabetes, muito provavelmente ele já vai ter sido vacinado na etapa 1, na fase 1. Mas se é obesidade, né, que ele está associado ali à obesidade, então ele já pode ser contemplado agora nessa outra fase, né, também. E além desses, a gente vai ter, né, os de doenças cardiovasculares numa idade menor, como a gente já falou, e depois vem as doenças cerebrovasculares, né, aquelas pessoas que tiveram AVC, ou hemorrágico ou isquêmico, né, o famoso derrame. Então, se a pessoa teve derrame, se a pessoa teve um AVC hemorrágico, então ela também vai ser contemplada. As doenças renal crônicas, e dessa vez não apenas os que estão em hemodiálise, né, aquelas pessoas que fazem um acompanhamento, também poderão tomar a vacina. E os imunossuprimidos, são aquelas pessoas que têm uma imunidade mais baixa, seja pela própria patologia que apresenta, ou por medicações que tomam devido a essas outras patologias.
E aí aqui a gente vai contemplar as pessoas que têm lúpus, né, os lúpus eritematosos sistêmicos, que no município a gente tem um diagnóstico de 3 pessoas, e essas pessoas vão ser contempladas agora, né, que também elas entram como as doenças remédicas, e a gente tem também os pacientes oncológicos, né, os pacientes com câncer. Se eles estiverem em tratamento, ou se o tratamento tiver sido concluído agora há 6 meses. Se o tratamento foi concluído há mais tempo, infelizmente, ainda não é a vez dessas pessoas, né? Só vão entrar os que têm câncer em tratamento ou que concluíram agora há 6 meses, né? No máximo 6 meses. Aí vem os de anemia falciforme, que até onde eu sei, no município não tem nenhum caso. Aí vem as obesidade mórbida. Se você é obeso, mas o seu IMC, né, o índice de massa corpórea, não chega a 40, então essa pessoa também não será contemplada agora, né? Então e se você não sabe qual é o seu IMC, mas tem consciência de que você está bem acima do peso, você precisa procurar a UBS também para poder ter seu índice de massa corpórea calculado. E aí, se ele for igual ou maior do que 40, então você também vai ser contemplado nessa segunda fase. Aí vem síndrome de Down, que no município a gente só tem menores de 18 anos, né, com síndrome de Down. E vem a cirrose hepática. E para essas também precisamos, todas essas que eu falei agora, a gente precisa da comprovação. E eu repito, a comprovação pode ser o atestado, mas também pode ser uma carteirinha que você tenha, também pode ser exames que tenham o laudo, né, que conste o laudo dessa doença, ou até mesmo a medicação que você faz uso, caso você não tenha. E com essa medicação, se você tiver o laudo das outras coisas, você não precisa mais passar para o médico. Mas se você tem somente a prescrição, aí a gente precisa que você passe na UBS para poder o médico de lá dar um laudo, né, um atestado, mediante a medicação que essa pessoa faz uso. Então, você está acompanhando através da página do Facebook da Prefeitura Municipal de Major Salles, essa live informativa sobre a campanha de vacinação contra a Covid no município de Major Salles. O município já realizou, né, a vacinação do primeiro grupo prioritário, que são os idosos e os profissionais de saúde, com informações repassadas pela enfermeira Eva, né, esse público, todos, né, assim, que fazem parte dessa faixa etária, que procuraram os serviços de saúde, já receberam, ao menos, a primeira dose da vacina e aguarda a segunda, conforme o intervalo do tempo necessário. E agora o município passará para um novo grupo prioritário, né, que é com as comorbidades, que terá a fase 1, e a fase 2, conforme a explicação que a enfermeira acabou de dar aqui na nossa live. Ela deixou claro que, nesse primeiro momento, devido à nossa cidade ser pequena, os agentes de saúde conseguem, né, ter esse controle de todos os cidadãos, né? Fica alguma exceção, mais pouca, como ela falou, né? A maioria, grande parte, podemos dizer 90% ou mais, né? Os agentes de saúde têm esse controle. Então, nesse primeiro momento, será feito o agendamento pelo o agente comunitário de saúde da sua rua. E assim que tiver tudo organizado, começará esse agendamento e o município começará a realizar essa vacinação para esse grupo prioritário. Eu só queria lembrar e pedir assim, como, mais uma vez eu repito, como as visitas estavam suspensas, se você tem esse diagnóstico recente, algum dessas patologias que eu falei aqui agora, se é um diagnóstico recente, né, que foi após o início dessa pandemia, que você possa procurar o seu agente comunitário de saúde para atualizar, ou até mesmo ir até a UBS, certo? Pode ir até a UBS para você atualizar o seu cadastro, né? Porque tem algumas pessoas que podem dizer, o agente não me comunicou e tudo. Pode ser que ele nem esteja sabendo da sua nova condição. E é importante que você procure para poder atualizar, ok? E também alguma dúvida que
você possa ter, o seu vizinho, algum familiar. Então, pode procurar, né, o agente comunitário de saúde da área, pode procurar a UBS Erismina Carlos, que é onde está o centro de imunização, que os profissionais poderão passar essas informações com mais detalhe, mais detalhadas para vocês, né? A gente sabe que esse público agora, alvo, é um público que vai ser, assim, necessita de mais informação, tem mais critérios a ser seguidos, né? Então, com certeza, vai surgir muitas dúvidas, né? Não é mais só pela idade, como foi a questão dos idosos, né? Porque os idosos, de faixa etária a faixa etária, então não tinha dúvida, quem tinha aquela idade já ia e recebia o agendamento, quando não recebia o comunicado do agente comunitário de saúde, mas já sabia que era a sua idade, já procurava, mas essa agora, por ter diversas, né, entre linhas, né, critérios, então com certeza vai surgir mais dúvidas e a procura vai ser um pouco maior, né, para vocês. É verdade. Olha, aqui eu pedi a vocês que desde o início, né, se as dúvidas que fossem surgindo, vocês perguntassem aqui nos comentários, mas pelo que eu acompanhei aqui, não teve nenhuma dúvida ainda, viu, Eva? Tem aqui algumas pessoas elogiando você pelo excelente profissional, elogiando as informações. Muito obrigada. A secretária de Saúde, Ângela Vilma, nos enviou aqui um comentário, né? Que diz assim: uma campanha que vem sendo realizada com grande cuidado, pela atenção, com muito cuidado e atenção à nossa população. Agradecemos aos profissionais envolvidos, coordenação de atenção básica, responsável pela sala de vacina e agentes de saúde. A transparência e o zelo pela vacina tem sido nossa meta ao longo dessa campanha. Agradecemos à população que vem colaborando e compreendendo todas as dificuldades que enfrentamos com a falta de vacina para todos. Então, esse é um comentário da secretária de Saúde, Ângela Vilma. Ela esqueceu de mencionar aí que faz parte também desse bom resultado da gestão, né? Porque a gente precisou do carro, a gente precisa para ir buscar a vacina, a gente precisa para ir vacinar em domicílio. E em nenhuma dessas vezes faltou, não nos faltou nada em relação a isso. Até mesmo em relação aos insumos que a gente necessita, também tudo tem sido disponibilizado a tempo e a hora. Dá para se notar, né, que a campanha aqui, né, de vacinação de Major Salles, até o presente momento, tem sido um sucesso, não é isso? Tem acontecido sem nenhum transtorno, sem nenhuma complicação, sem desvirtuar, né, o que se pede. Porque a gente vê que outros municípios, né, uma vez ou outra tem um problema, alguém que furou a fila, né, que a gente vê esses comentários muito, principalmente no início, né, da vacinação, a gente acompanhou muito isso nas mídias. Alguns municípios que utilizaram a segunda dose e aplicaram na primeira e que depois ficou faltando a segunda dose, teve que esperar e teve que pedir mais vacina. Inclusive, não sei se foi a realidade do Rio Grande do Norte, mas teve estados que precisou judicializar, né, essa questão aí da segunda dose, né, devido ao atraso. Mas, graças a Deus, Major Salles está seguindo como se deve, né, a campanha, fazendo o passo a passo direitinho. Eu noto que a população está satisfeita, a alegria dos idosos, eu vejo muitos idosos felizes, né, por ter recebido a vacina. A gente anda na rua e vê a alegria, né, que às vezes os idosos pensam, já recebi, já fui vacinado, sei lá. Há muitos relatos que não sentiu nada, né, porque isso, assim, inicialmente as pessoas se preocupavam. Lá em casa, eu tenho 2 idosos, né, minha mãe e meu pai, que já foram vacinados. Minha mãe já recebeu as 2 doses, meu pai recebeu a primeira dose e está aguardando a segunda, né, porque a dele foi a vacina que precisa do intervalo maior. Então, a gente, graças a Deus, eles não sentiram nenhuma reação, nem o braço dolorido ficou, foi assim, sem nenhuma reação. E quando a gente chegou a vacina, a gente temia muito, né? Eu acho que teve até idosos que temiam tomar a vacina com medo das reações. Assim como foi o preconceito com a vacina da gripe, né? É por isso que alguns que haviam se recusado, né? Porque a primeira norma que a gente recebeu era, uma vez recusado, não tem mais como você voltar atrás, entendeu? Isso foram nas primeiras reuniões. E aí a gente realmente resolveu voltar. Quem se arrependia, a gente fazia a vacina.
A gente colocava ele de novo ali na lista, o quanto antes, para que ele pudesse ser contemplado com essa vacina. Porque eu compreendo que muitos tinham poucas informações a respeito da vacina e talvez quisessem ver primeiro como era que os primeiros iam se comportar, né? Apesar dos profissionais de saúde terem sido os primeiros, eles queriam ver, eu acho que como o organismo dos idosos ia receber essa vacina, né? Então, por isso que cada um deles que se arrependeu e voltou até a unidade, eles foram vacinados. Então, e eu acredito assim que já é um pouco, a gente já fica um pouco mais tranquilo, né? Ver que os idosos, né, de 60 anos acima já foram, né, imunizados, ao menos com a primeira dose, né, já recebeu. Isso já dá uma certa tranquilidade, porque a gente sabe que a gente temia muito, né, especialmente pelos idosos, que era o público que corria mais riscos, né, nessa pandemia, né? Hoje não, hoje já os jovens já está sendo um público bastante de alvo, né, o alvo forte nessa segunda onda da pandemia, mas até então os idosos eram os mais fragilizados, né? Mas graças a Deus já está recebendo a imunização, já dá uma tranquilidade para o município. Major Salles hoje, graças a Deus, hoje, logo mais no início da noite, a gente vai emitir o boletim da situação da Covid no município, mas está numa situação, digamos que confortável, graças a Deus, né? Major Salles está tendo, né, esse privilégio de ter esse controle, né? Não ter tido um número maior de casos ativos, né? Que isso é importante também. Já vai contribuir ainda mais para que esse processo de vacinação, né, seja mais tranquilo também, né? A cidade não está com tantos casos, né? E eu acredito que aqui nessa live foi passado informações importantes e as redes sociais da prefeitura está sempre ativa na questão de conscientização, né? A gente tem sempre procurado colocar informações sobre a vacina, sobre os cuidados também, né? Os cuidados tanto dos cuidados preventivos, como também os cuidados após tomar a vacina, né? A gente sempre tem alertado para isso. Tem sido transparente, a assessoria de comunicação, ela notifica quando chega a vacina, como você falou aí, né? Sempre que chega a gente está lá pegando informação, chegou tantas doses, para que a população possa saber como está sendo esse caminho. E semanalmente, no mínimo uma vez, uma ou duas vezes por semana, a gente coloca também a transparência sobre a aplicação das doses, quantas chegaram, quantas receberam a primeira dose, a segunda dose, e a população vem acompanhando com muita transparência todo esse processo de vacinação, bem como a questão também com transparência sobre a questão da situação da Covid no município. A gestão ela deixa tudo isso de forma muito transparente para que a população possa acompanhar tudo isso de perto. Se você que está assistindo a nossa live tiver mais alguma dúvida, ainda há tempo de vocês fazerem os comentários. Eva, estamos falando sobre a Covid-19, né? E temos também agora, né, iniciou a campanha de vacinação contra a gripe, que não é menos importante do que a Covid. A gente sabe que H1N1 mata também, né? E que tem que haver esse cuidado, né? Começou agora já a campanha. Eu acredito que vai avançar mais também nos próximos dias para outros públicos-alvo. E as pessoas não podem fazer, vamos supor, não, a vacina da gripe não tem muita importância, só se ligar na COVID, né? Mas a gente sabe que é muito importante também, se você faz parte do grupo prioritário, se você faz parte do público-alvo da vacina contra a gripe, é importante, quando chegar a sua vez, no momento do município, você também tomar essa vacina, que eu acredito que, de certa forma, até contribui, né, para esse controle na questão da Covid no município. Porque, veja bem, quanto mais pessoas vacinam contra a gripe, que não pega gripe, já é melhor. Porque hoje a pessoa, quando está com gripe, não sabe se é gripe ou se é Covid. Aí fica aquela agonia, né? Lá em casa mesmo, a gente tinha, nesse período agora de pandemia, e especialmente antes de meus pais serem vacinados, a gente tinha o maior medo de alguém pegar a gripe, porque a gente ia ficar nesse medo, se era gripe ou se era Covid. Então, se você faz parte do grupo prioritário,
tem direito à vacina contra a gripe, tomar sua vacina quando chegar a sua vez, porque também vai ajudar, né, a tirar até esse receio e ajudar também a se prevenir contra a gripe, que a gente sabe que também mata, né? Não é é um vírus também que já causou muitos danos, né? Mas graças a Deus conseguiu ser controlado, né? E esperamos que a Covid também nos próximos anos seja assim controlada também e que a gente consiga vencer tudo isso. Então, Eva, fale um pouquinho aí sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Então, só antes de entrar diretamente nessa campanha, uma coisa que é importante, como o Danilo falou, que estava sempre vinculando informações, né, nas mídias da prefeitura, é importante que as pessoas que já foram vacinadas, né, com uma ou com 2 doses, não relaxem em relação aos cuidados. É muito importante continuar usando a máscara, evitando as aglomerações, né, mantendo o distanciamento social, e o uso do álcool em gel e lavagem das mãos. Esses são os princípios básicos que são importantíssimos no combate ao Covid-19, né, o controle e combate deles. Em relação à vacinação influenza, em virtude da vacinação do Covid, ela foi meio que invertida, né? A gente sempre começava, e sempre os grupos de profissionais de saúde e idosos, eles estavam sempre no iniciozinho da campanha. Dessa vez, como as duas não podem ser aplicadas concomitantemente, né, ao mesmo tempo, então foi dada uma prioridade à vacinação Covid para o grupo dos idosos, e enquanto isso, ia se fazendo a vacinação influenza no grupo infantil, né, nas crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Então, essa vacinação, ela vem acontecendo e a campanha ela vai até 9 de julho. Então, até lá, pretende-se vacinar todos os grupos prioritários, como nos anos anteriores. Entre a vacina do Covid e a vacina da influenza, precisa ter um intervalo mínimo de 15 dias, né? 14, 15 dias, para que possa tomar a outra dose. Então, se você já tomou, e por enquanto, essa primeira etapa da vacina não inclui idosos ainda, certo? Só as crianças, gestantes, puérperas e profissionais de saúde. Então, essa primeira fase da campanha, a gente não recebeu doses para poder fazer vacinação em idosos. Então, eu peço, como já foi dito várias vezes, a cada um que ia até a unidade para tomar a vacina contra o Covid, que aguardem que vão ser comunicados, né, do início dessa campanha. E a gente precisa também criar as estratégias, que apesar da maioria já estar imunizado, a gente precisa ainda continuar com esse cuidado de evitar aglomeração. Então, a gente não pode simplesmente dizer hoje, a partir de hoje, todos os idosos podem ir tomar sua vacina contra a gripe, né, porque a gente precisa continuar cuidando. Então, não é desse jeito que a gente vai proceder. E eu só peço que vocês tenham paciência e confiança, que assim como a gente vem organizando essa etapa, todas as fases da vacinação contra a Covid, a gente também vai organizar a da influenza, né? Então, por enquanto, só gestantes, puérpera, profissionais de saúde e as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, você acompanhou essa live informativa sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 e a enfermeira Eva também falou um pouco sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Então, eu acredito que as informações foram passadas de forma clara, como a gente acompanhou aqui, não teve nenhuma pergunta mais nos comentários. Eu gostaria de agradecer a você, Eva, por ter atendido o nosso convite, de vir prestar esse esclarecimento aqui. A live vai ficar salva na nossa página do Facebook e depois vamos colocar também no nosso canal do YouTube da Prefeitura Municipal. E mais pessoas ao longo da semana vai poder assistir o vídeo, vai adiantar um pouquinho para pegar a informação que você deseja. Assim sucessivamente, eu acredito que mais pessoas terão acesso a essa informação. E conforme as demandas, a saúde envia para a gente, né, os comunicados, a gente vincula nas redes sociais, nos programas de rádio também, especialmente no programa jornalístico da Rádio Princesinha do Oeste, aqui de Major Salles, para que a população possa ficar sabendo de toda essa trajetória direitinho
dessas campanhas, tanto a campanha de vacinação contra a Covid, como também a campanha de vacinação contra a gripe. Meu muito obrigado, deixo você à vontade para trazer as suas considerações, algo que queira acrescentar. Então, eu quero agradecer, né? Foi com muita peleja que eu cheguei até aqui agora. Essa live realmente ela era necessária, né? Fazia muito tempo que Danilo queria que fosse feita uma live em relação à imunização, mas realmente essa campanha ela está consumindo o tempo de todo mundo e a gente precisa realmente se dedicar à parte de organização dessa campanha. E por isso e outros motivos a gente nunca conseguia agendar. E o principal deles, gente, é porque eu não queria ficar em frente a essas câmeras, eu não nego. Então, assim, agora, como não teve mais como correr, porque realmente essa nova etapa de vacinação, ela é mais complicada, ela é mais complexa, então a gente realmente precisava esclarecer tudo isso, que eu espero, pelos comentários, já que ninguém disse que tinha dúvida, eu espero realmente que todo mundo tenha entendido como se dará essa nova etapa, né, essa nova fase da vacinação. E é isso, eu agradeço, né, e também agradeço de coração a todos os que estão envolvidos nessa campanha. Mais uma vez, eu agradeço a Aurélia, a Alice, Lucimeire e todos os outros profissionais da saúde, né, as enfermeiras e, em especial, aos agentes comunitários de saúde, que têm trabalhado incansavelmente para que tudo corra bem, né? O maior desejo deles é realmente que toda a microárea deles esteja vacinada, né? Sempre que falta alguém aqui, uma pessoa não pôde ir, né? Porque algumas pessoas que estavam doentes não puderam tomar a vacina. Então, imediatamente, eles já correm ali, depois eu vou chamar fulano, que ela está nessa idade, e eu vou chamar e tudo mais. E, na mesma hora, vão fazer essa busca, né? Para poder conseguir essa nova pessoa, para não perder essa vacina. Porque a vacina é uma coisa que a gente não falou aqui, é que a gente não pode fazer a vacina em qualquer dia. Algumas pessoas dizem, eu não fui hoje, estava agendado para hoje, mas eu vou amanhã. Não pode ser assim. Porque essa vacina, após aberta, ela tem um prazo de 6 horas para que a gente faça todas as doses daquele frasco. Então, a gente tem frasco da Oxford com 5 e tem frasco com 10. Ultimamente, a gente tem recebido com 5. Então, se eu abrir aquele frasco agora, eu tenho 6 horas para poder concluir a vacinação daquele frasco. Então, eu tenho 10 pessoas para vacinar naquele momento. Na hora que eu abrir, eu tenho até 6 horas para isso. Então, eu não posso aguardar que você venha no outro dia, na próxima semana. Ela precisa ser feita naquele dia que foi agendado, naquele horário que foi agendado, para que a gente não perca nenhuma dessas doses que estão lá, né? Então, sempre que uma pessoa não pode ir, o agente comunitário de saúde imediato já lembra de outra pessoa da área dele, já vai buscar e agenda e vai lá. E como você falou, muita gente feliz porque está recebendo a vacina. Tem pessoas que na hora que o agente chega lá, mulher, você não era hoje não, mas agora apareceu uma vaga, é de imediato. De imediato a pessoa aparece na UBS para poder tomar. Porque realmente é uma vacina muito desejada, né? Então, eu agradeço a todos, né, pela paciência também, porque são muitas informações, já deve ter passado de 1 hora aí. E é isso, estamos aqui, qualquer dúvida é só procurar na UBS, que a gente está lá para poder esclarecer. Então, eu também agradeço a Eva, mais uma vez, por ter atendido o convite, por ter trago essas importantes informações para todos nós. Quero agradecer aqui a Vanilce e a Gilberto, que estão nos ajudando aqui na parte da transmissão. Muito obrigado aos meninos, que sempre têm colaborado com a gente toda a vida que a gente necessita nessas transmissões, né? Então, Vanilce e Gilberto, muito obrigado. E agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que compartilharam, que prestigiaram esse momento de informação. Conforme surgir mais necessidades, seja com Eva ou com qualquer outro profissional de saúde, a gente realiza outra live informativa dessa para esclarecer a população. A você que nos acompanhou, tenha uma boa tarde e até a próxima oportunidade.